Seu cliente abusivo te prende? No vídeo de hoje a gente vai falar até o final 4 passos para você quebrar essas correntes de ciclo vicioso, ciclo abusivo que você acabou desenvolvendo com o teu cliente. E geralmente isso acontece principalmente com clientes que são mais poderosos ou que sabe que é responsável pelo faturamento principal da tua empresa. Então, se você já viveu uma situação como essa ou está vivendo uma situação como essa no dia de hoje, você empresário, empreendedor, fica comigo até o final porque eu vou te contar um caso que aconteceu com o meu cliente. Vou trazer também aprendizados e principalmente para te inspirar a observar isso com outro ângulo, inspirar você a ter um outro posicionamento como empresário, tá bem? Então curta, se inscreva no canal e comenta aqui quais são os outros temas que você gostaria que eu desenvolvesse nos próximos vídeos deste canal. Então bora lá. O caso é o seguinte, gente, é o clássico. Eu encontrei um cliente, ele estava atuando, trabalhando um projeto específico para RH, até que chegou numa etapa do projeto que não tinha como não abordar a relação com os clientes que ele tinha, principalmente com os clientes mais importantes da empresa. Eram clientes que eram responsáveis por faturamento de milhões por mês, eram clientes internacionais, inclusive. E eram poucos, tá? Não tinha muitos clientes, era em torno de 2 ou 3 clientes desse meu cliente atual que tinha uma relação muito abusiva. O que eu falo quando é relação abusiva? Ele vai desde pequenas agressões na fala, até mesmo não atender alguma reunião já pré-marcada, até mesmo situações de manipulação, de sempre te colocar em uma situação de desvantagem dentro de uma relação comercial, ou até mesmo te desrespeitar e passar por cima dos protocolos da empresa, tentando ganhar algum tipo de vantagem econômica ou de poder e influência em cima de você, tá? Então era essas situações que esse empresário estava vivendo, era uma relação muito desgastante, a ponto de que toda vez quando esse empresário recebia a mensagem de um desses 3 clientes que incomodava ele, que gerava esse tipo de situação nele, ele sempre tinha uma trava, ele sempre tinha uma sensação de taquicardia, de ansiedade, de angústia. Então era algo muito incômodo. E óbvio, ele não podia deixar de atender esses clientes porque eram os clientes principais. Então tá aí uma situação, né, de cliente que sabe que tem muito poder, que sabe que é o responsável pelo faturamento principal da empresa dele e acaba se abusando dessa condição para criar esse tipo de ambiente muito desagradável, um ambiente bastante disfuncional e desequilibrado. Um ponto importante que eu quero trazer aqui para você é algo que vale a pena você refletir. Nenhum relacionamento comercial ele começa de uma forma esquisita e tóxica. Infelizmente, existe uma parcela da sua responsabilidade de ter passado o pano, de ter permitido pequenas coisas que ao longo do tempo deu elasticidade para esse cliente começar a passar de certos limites. Eu sei que dói escutar isso, eu sei que existem pessoas que realmente abusam da nossa boa vontade, mas eu quero trazer aqui para você que nenhum relacionamento comercial, principalmente esses que faturam milhões, não é da noite pro dia que o cara foi lá e abriu a sua geladeira da tua casa e ainda te xingou, você entendeu? Não é assim. É sempre de uma forma sutil, construída, é como se você tivesse sofrido uma pequena violência ou um pequeno desrespeito e você vai deixando para lá. Você fala, deve ter sido minha impressão. Talvez o meu cliente não estava num dia bom. Você entende? Então, são esses pequenos sinais que ele vai dando até finalmente chegar no sinal que pode culminar em um tipo de prejuízo financeiro para a tua empresa. Nesse caso, por exemplo, desse meu cliente, ele estava sendo tão afetado por esses 3 clientes principais que eram bastante manipuladores, a ponto dele dar uma condição adicional para pagamento. Então, esses clientes estavam devendo para ele milhões e ele estava esticando a dívida lá para frente, entende? Então, é algo muito delicado e eu sei que muitos de vocês passam por isso. Esse aqui não é o único cliente que passa por isso, tem outras pessoas também que estão passando por isso, enfim. Então, quero trazer aqui esse ponto de reflexão. Então, tem um ponto aqui para você realmente observar hoje, nas relações comerciais que você está estabelecendo hoje. Você está observando esses limites claros?
Você está observando se seu cliente está te respeitando? É super importante que os limites sejam estabelecidos de uma forma clara. E já já vou te contar um passo por passo de o que você pode fazer para estabelecer cada vez mais um relacionamento profissional com seus clientes, menos pautado em emoção, menos pautado em bom senso, entre aspas, e mais pautado em profissionalismo, em cortesia e boa conduta, tá bem? Então esse é um ponto. Segundo ponto de reflexão que eu quero trazer aqui é que eu não gosto muito do termo de vai lá e demite o seu cliente, faz de qualquer jeito, né? Na internet, esses tempos aí eu tava vendo alguns influenciadores que trazem muito isso muito forte, do tipo, vai lá e demite o cliente, fiz mesmo, e fala com maior orgulho. Não, gente, isso não é um fator de orgulho, tá bem? Principalmente para você que é um empresário, empresária mais madura, que já tá no setor há mais tempo, sabe que esse é um posicionamento que serve muito mais para chamar atenção, mas na prática não é assim que funciona, tá bem? Então, vamos lá agora, papel e caneta na mão, para te contar o que aconteceu com esse meu cliente e o que você pode fazer tendo esse meu cliente como um caso, como uma inspiração, como um aprendizado. Nada melhor do que a gente aprender sempre com o erro dos outros, né? E não a gente executando o erro. Então, bora lá, papel e caneta na mão. Primeiro grande passo foi realmente a autoconsciência desse executivo. Então, eu falei exatamente isso para ele. Do tipo, você compreende que as relações que você construiu com esses clientes foi uma relação que aos poucos você permitiu, sem querer querendo, né? Mas sem querer, você permitiu que essas pessoas fossem testando seus limites de respeito? Então, esse é um principal ponto. Por que é tão importante você perceber isso? Porque quando você compreende isso, você já começa a observar agora, com os clientes novos que estão entrando na tua empresa, que tipo de relacionamento você está construindo. Você está construindo um relacionamento profissional, de cortesia e de boa conduta, ou você está criando novos gremlins, novos monstrinhos dentro da tua carteira de clientes? Então é importante que você construa um relacionamento pautado sempre em ética e em conduta. Então, por exemplo, vamos supor que o seu cliente começou a abusar de você em termos de tempo, de horário. Então, algo muito clássico que acontece. Você agendou uma reunião com o teu cliente, etc, etc, e aí ele te manda uma mensagem falando assim, vou me atrasar 10 minutos. O que você vai fazer? Você vai falar assim, tá tudo bem, eu te espero, eu só vou ter uma reunião daqui meia hora. Então, realmente, vamos supor que você marcou com esse seu cliente às 2 horas e ele disse que vai aparecer às 2h10 da tarde, você vai dizer o seguinte, às 2h30 eu tenho um outro cliente, outra reunião, então não posso me atrasar. Acabou, tá bem? Quando você estabelece isso, pode ser até mentira, entendeu, gente? Não precisa que seja verdade. Você nem precisa ter reunião, mas você estabelece o limite. Se a reunião era das 2 às 2h30, você vai dizer que às 2h30 acabou. E pronto. Entende? Óbvio, cada tom é um tom, você que é o dono do negócio sabe melhor do que eu como tratar cada cliente, mas na hora que você perceber que tem um cliente que sempre abusa do horário, sempre atrasa com você, é importante que você estabeleça o limite, que em determinado horário você já tem que sair porque você tem um outro compromisso e acabou, tá bom? É isso aí. Então, esse é um primeiro ponto de autoconsciência. Já comece a construir uma relação positiva, baseada em profissionalismo e cortesia desde já com os clientes atuais. Segundo ponto, aí é muito difícil, tá, gente? Aí é difícil mesmo, mas é possível, que é construir um novo portfólio ou uma nova carteira de clientes. O que significa isso? Como que você amplia os seus clientes, como que você constrói novos relacionamentos comerciais para você sair dessa dependência desses clientes que têm um peso muito grande para você, um peso muito grande para o faturamento. Todo executivo, todo CEO de grandes empresas globais sabe que é muito perigoso você ser refém de 1 ou 2 clientes chaves. É normal a gente ter às vezes 1 ou 2 clientes chaves, mas ficar refém deles e não desenvolver um portfólio mais ampliado com outros clientes que possa tirar essa dependência é quase assim certeza que um dia ou outro vai acontecer algum aborrecimento, sabe? Alguma coisa pode acontecer desses clientes mais pesados irem lá e fazer uma contraproposta, porque ele sabe que ele é o cliente principal, ele sabe o poder que ele tem na mão. Então você como empresário, executivo, principal pessoa que toma a decisão na tua empresa, presta atenção. É importante você já ir desenvolvendo uma carteira de clientes que amplie e tire a dependência desses clientes principais ou vá tirando a dependência aos poucos. Isso cansa? Com certeza.
Porque afinal de contas, quando a gente está lidando com um cliente que é complicado, um cliente que drena a nossa energia, dificilmente a gente tem energia depois para pensar no estratégico, mas de uma forma ou outra, de uma forma disciplinada, você vai precisar alocar 1 horinha por dia para pensar sobre isso. Você precisa criar uma rota de fuga, uma rota ampliada para você sair desse relacionamento, dessa relação que te prende, que tira a tua paz. Então, 1 hora por dia ou 30 minutos por dia é o suficiente para você começar a esclarecer qual o passo a passo que você precisa executar. Sai da questão operacional ou executora do robozinho no automático e começa a pensar. Vai doer um pouco? Dói. Não é fácil. Em nenhum momento eu disse que era fácil fazer isso acontecer. Mas é importante até para o bem, não somente da tua saúde mental e emocional, como também para garantir que as pessoas que trabalham hoje com você, que dependem desse salário para sustentar a família dessas pessoas, você está falando em nome dessas pessoas. Que o bem para essas famílias é muito maior do que o empresário, o empreendedor que é mesquinho e está tentando tirar um pedaço de você. Você entende? Então é importante você colocar o peso no lugar certo das coisas, tá bem? Então, beleza, o segundo passo então é começar a montar uma estratégia para aumentar o portfólio ou aumentar a carteira de clientes. Ótimo, beleza. Terceiro ponto, agora sim tem a ver com estruturar protocolos e processos que aumentam o profissionalismo. Então vamos supor que você não tem nem contrato com o teu cliente, você não tem nenhum contrato estabelecido. É importante que você reveja o contrato ou estruture um contrato onde limita esse tipo de abuso. Então vamos supor que você está deixando que o teu cliente parcele milhões de vezes. Não, você vai aos poucos, vai organizar isso num contrato. Se hoje ele tem uma condição de parcelar em 12 meses, você vai diminuir essa questão. Eu falei, vamos fazer em até 9 ou até 10. Aos poucos você vai construindo esse novo contrato para você ir tirando essa dependência financeira com esse cliente abusivo. Você vai construir também limites relacionados ao pagamento, ao recebimento do seu produto, com quanto tempo de antecedência você deve ser acionado para você poder atender bem esse cliente. Então, você vai profissionalizar. Quando você tem um contrato, a mensagem que você está transmitindo é de profissionalização. Não é que você está sendo burocrático, não. Você já está pensando 10 anos para frente. Que você é um executivo diferenciado que está pensando lá para frente. Você não está pensando em burocracia, pelo contrário, você está querendo profissionalizar. Tá bem? Então é essa mensagem que você vai passar para os seus clientes. E o quarto e último ponto tem a ver com a forma de você lidar com esses clientes mais pesados. Então é uma organização interna. Como que você vai fazer? Vai ser você que vai continuar atendendo esses clientes mais pesados ou você vai trazer uma pessoa da tua equipe que é igualmente capacitada em lidar com esses clientes mais pesados e complicados e você vai liberar o seu tempo para pensar no estratégico. Você vai liberar o seu tempo para ampliar o teu portfólio, para ampliar sua carteira de clientes. Então você precisa definir como que você vai começar a atender esses clientes. Se vai ser você ou se você vai delegar essa atividade para uma outra pessoa, ou se você vai delegar essa atividade de ampliar o portfólio para uma outra pessoa, ampliar essa carteira de clientes para uma outra pessoa. Às vezes isso significa até mesmo contratar uma nova pessoa. Mas isso você vai se agradecer dali para frente que foi o melhor movimento, principalmente se você encontrou a pessoa certa, uma pessoa que você confia. Tenho certeza que depois, muito em breve, depois de 18 meses, que é mais ou menos a média, né, que as empresas têm para fazer uma mudança significativa, é o tempo que você vai começar a sentir o alívio, aquela paz mental e que principalmente mostrar que você está no comando e não sendo comandado por um outro cliente, tá bem? Nesse caso desse meu cliente, ele optou por contratar um executivo muito bom, um diretor muito bom de gestão de projetos, área de marketing e comercial. E aí essa pessoa ficou responsável por estruturar toda a parte mais comercial, um novo portfólio, ampliar a carteira de clientes, enquanto ele continuava atendendo esses 3 principais clientes mais complicados, tá? Então é importante que você tenha em consideração que essa foi a estratégia para esse executivo, foi a forma que ele encontrou para poder aos poucos e conseguir construindo outros clientes muito mais coerentes com a ética que ele tinha.
tá? Então isso vem com o tempo, gente, vem com o tempo. Não tem nada assim dando salto. Eu adoraria ter essa fórmula, quisera eu, mas não é assim que funciona no mundo dos negócios. Se você é um cara maduro, uma mulher madura, você sabe do que eu tô falando, que tudo nos negócios, tudo que envolve milhões de dinheiro, não é da noite pro dia, tá bem? E é isso, gente. Então, se você já gostou deste tema, fica aqui o meu convite para você mandar uma mensagem pelo Instagram. Vou adorar saber da sua história para poder te ajudar como executivo, executiva. Eu tenho certeza que existem muitas situações diferentes como essa, além dessa que eu acabei de contar, existem outras situações também que são complicadas com clientes. Mas conte comigo. Conte com a ajuda também da minha equipe, que está aqui para te ajudar a pensar, a aliviar esse peso mental, emocional, essa carga de um monte de coisa ao mesmo tempo e estruturar passo a passo quais são as ações mais importantes que você deve tomar. Então, pensa assim como se fosse um personal trainer da cabeça, entendeu? Um personal trainer que vai te ajudar a organizar passo por passo, não te deixar angustiado sozinho ou sozinha com seus pensamentos que estão aí te preocupando, tá bem? Então conte comigo, vou adorar te receber na primeira reunião sem nenhum compromisso, vou contar um pouquinho mais da minha história, ou os causos, ou até mesmo uma recomendação de um plano de ação que você pode seguir, se logo de primeira eu conseguir entender qual que é a causa raiz, tá bom? Agora sim, fui!